Um dos estados mais interessantes da história europeia sempre foi o Sacro Império Romano formado por sabe-se lá quantos principados, menores reinos e bispados. A questão é como o Sacro Império Romano funcionou como uma coleção tão grande de estados com interesses diferentes conseguiu permanecer unido por quase 1000 anos. Dado que o Sacro Império Romano existiu por tanto tempo, sua administração obviamente mudou muito. Portanto, escolheremos o final do século XVIII para olhar porque algumas das velhas maneiras de fazer as coisas ainda estavam por aí e a política era geralmente muito mais interessante para os sábios do final do século XVIII. O Sacro Império Romano foi dividido assim: o Arquiducado da Áustria era o mais importante dessas terras e era o lar da família imperial Habsburgo. Aproximadamente um terço das terras do império era controlado pelos Habsburgos, com outros 20% sendo parte da Prússia e o restante sendo governado pelos outros. A partir de 1765, o chefe dos Habsburgos era José I, que detinha vários títulos imperiais. O mais importante deles era obviamente o de Santo Imperador Romano, que era uma posição eleita. As eleições não eram abertas ao público ou qualquer coisa que fosse boba. Durante as eleições havia apenas 9 eleitores elegíveis. Esses eleitores eram os governantes soberanos dessas terras e incluíam pessoas como Maria, para criar a mãe de José, o rei Jorge III de o Reino Unido, que também era o rei de Hanover, e Frederico I da Prússia, mais conhecido como Frederico o Grande. Então, como exatamente esse imperador administrou bem seu império? Em uma palavra, apenas enquanto os numerosos governantes cujos quartos compunham o império prometeram permanecer leais para o imperador. Na realidade, essas promessas não valiam nada. Muitos estados dentro do império, conhecidos formalmente suas propriedades, travaram guerras umas contra as outras, lado a lado com potências estrangeiras contra o imperador, e geralmente apenas faziam o que queriam. Não havia capital fixo na administração do império. Era feito principalmente de onde quer que o imperador estivesse na época, que neste ponto era principalmente Viena. O império foi formalmente subdividido nos chamados círculos imperiais para fins de administração e cobrança de impostos, de modo que o imperador era a personificação do braço executivo do governo, mas sua autoridade sobre o resto do império pode ser bastante fraca às vezes. Obviamente, o único significava que o HRE tinha uma autoridade central extremamente fraca que dependia amplamente do grande e assustador exército austríaco, com medo de uma invasão externa para manter tudo junto, que dizia que havia braços do governo que podiam e agiam com autoridade em todo o império. O primeiro era o braço legislativo, personificado na Dieta Imperial, que era baseado em Regensburg. Este era o principal meio de representação para as propriedades individuais e seus governantes. A Dieta era composto de 3 ações denominadas colégios. Colégio número 1 era o colégio eleitoral, formado pelos eleitores do império, cuja tarefa era, como anteriormente dito, ser subornado pelos Habsburgos para elegê-los como imperador. Colégio número 2 era o colégio dos príncipes, basicamente o resto da nobreza, cujo trabalho era impedir que os eleitores e o imperador os pisassem. O terceiro colégio era o colégio das cidades, composto por representantes das cidades livres do império, e esta era de longe a seção menos importante da Dieta. Então, a maneira como legislava era que o representante do imperador, na maioria das vezes o arcebispo de Maine, traria uma proposição à Dieta para ser votada em lei, e os eleitores liam um voto cada. Decidiriam se apoiariam ou não este Loren. Se a maioria o apoiasse, seria ser levado aos príncipes. Os príncipes também receberam um voto cada, com algumas exceções em que certas terras foram agrupadas nos chamados bancos. Bancos tiveram um voto coletivo, e por causa da política dinástica alguns príncipes receberam vários também. Alguns desses príncipes, como os eleitores, foram chefes de estados estrangeiros, e assim por um interesse levou a muito impasse. De qualquer maneira, se a maioria dos príncipes concordasse com uma proposta, então ela se tornaria lei, e se não, então as coisas seriam negociadas, e para sair de lá foi ou até que todos fossem para casa. O Colégio das Cidades Livres também teve voto, mas foi apenas consultivo e, portanto, todos o ignoraram. Junto com a Dieta havia 2 tribunais superiores: o Conselho da Câmara Imperial, com sede em FETSLA, e o Conselho de Olete, com sede em Viena. Ambos os tribunais uma jurisdição em todo o império, mas apenas o Conselho de Saída poderia lidar com casos criminais e importantes feudais, ou seja, lidava com casos de pessoas desobedecendo seus superiores em posição a algo de particular interesse. Para o Sacro Imperador Romano, tudo isso levou a um império muitas vezes dividido, cuja propriedade raramente concordava com qualquer coisa, e minaria seus rivais no imperador sempre que lhes convinha. Na divisão religiosa, a ascensão da Prússia é um contrapeso para os Habsburgos, e a capacidade de governantes estrangeiros interferirem em seus processos internos e sua fraqueza a longo prazo não é muito surpreendente. Espero que tenham gostado deste episódio e obrigado por assistir.